Pai do Senhor, meus queridos irmãos, Pai do Senhor IBCG, estamos em mais uma EBV nesse método que a gente está usando para se adaptar a essa nova realidade, a pandemia, a questão do distanciamento social. Continuamos nesses métodos, nessa metodologia de podermos estar juntos, ainda que distantes, e estamos nessa semana em mais uma aula da nossa EBV. Essa semana nós estamos na lição 3, que trata sobre o livro do profeta Ezequiel, e estaremos juntos dando um panorama sobre esse livro. Porventura, se alguém não me conheça, sou o irmão Júlio César e vamos junto hoje trabalhar o que esse texto, esse livro do profeta Ezequiel quer nos falar. Mas antes de a gente adentrar no panorama sobre esse livro, vamos orar, vamos apresentar esse momento diante de Deus. Amém? Senhor, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos por estar na tua presença e de poder compartilhar, Senhor, usando e-mails das redes sociais, usando a tecnologia para estudar a tua palavra, Senhor. Aplique em nossos corações, nos ajuda a estarmos bem atentos à tua palavra, àquilo que o Senhor quer nos trazer neste dia. Nos dirige e nos abençoa, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, como falei no início, nós vamos fazer um panorama sobre o livro do profeta Ezequiel. É claro que a gente não vai exaurir tudo aquilo que o livro tem a nos ensinar, né? É um livro muito profundo, cheio de símbolos, rico em significado, profecias que nos deixam reflexivos sobre seu significado, e nós não conseguimos fazer isso, abarcá-lo na profundidade em tão pouco tempo. Mas vamos fazer um panorama geral e que o Senhor ele nos conduza nessa incursão ao livro do profeta Ezequiel. Bom, como introdução a esse livro, separamos alguns pontos para que a gente tenha uma noção geral dele. O primeiro ponto é que a sua localização na Bíblia está no conjunto de livros que nós temos por profetas, os livros proféticos. E temos aquela subdivisão dos profetas maiores e profetas menores. O livro de Ezequiel, o profeta Ezequiel, está entre os profetas maiores, certo? Maiores são maiores por conta da extensão do livro, como nós sabemos. Bom, esses profetas, as marcas, digamos assim, que são muito comum a esses homens que escreveram esses livros, e bem como aqueles que também não escreveram, mas que exerceram uma função de profeta, eles apresentavam marcas semelhantes em suas vidas. E basicamente podemos dizer que as marcas deles eram o chamado de Deus, uma mensagem de fato divina, e eram homens que detinham uma vida de oração. Isso eram marcas na vida desses homens. É importante a gente entender isso, porque quando a gente vai ler o livro do profeta Ezequiel, a gente vai ver muita coisa que a gente pode até se chocar, se impactar um pouco. Então a gente precisa entender que eles eram homens, sim, chamados por Deus, que tinham contato com Deus muito especial, que traziam, guardavam a mensagem do Deus verdadeiro e a oração. Eram homens também muito dedicados a essa intimidade com Deus. Um dos grandes testes que um profeta pelo qual ele passava, um dos grandes testes, era o tempo. Certo? Lá em Deuteronômio a gente vê que um profeta verdadeiro ele era conhecido muito pelo tempo, pelo fato de aquilo que ele profetizava, a mensagem que ele trazia, ela se tornava realidade. E isso fazia com que se mostrasse, digamos assim, se confirmava, era como se confirmava, por exemplo, que aquilo era um verdadeiro profeta. E justamente distinguia isso dos falsos profetas. E as profecias, normalmente, as mensagens trazidas por esses homens, elas envolviam uma sutil mistura de acontecimentos próximos com futuros. Uma profecia, ela tinha tanto um entendimento para algo que estava próximo de acontecer, como muitas vezes ela também traz verdades, ela traz características de algo que está para vir no futuro, muitas vezes até bem à frente daquele tempo em que foi trazida a mensagem. Quanto ao autor, certo? Nós temos alguns pontos para destacar. Primeiro aqui, Ezequiel, o livro demonstra ser ele alguém membro de uma família sacerdotal. Ele vem de uma família sacerdotal, então essa questão
desse contato, desse convívio, dessa busca, desse conhecimento de Deus, era algo muito natural nos dias de Ezequiel, desde sua infância. Sua ida para a Babilônia, na verdade, um fato que a gente precisa pontuar é que o livro nos mostra que ele foi escrito, ou pelo menos ele recebeu essas revelações, Ezequiel, estando ele no cativeiro, exilado na Babilônia, certo? E ele foi levado para a Babilônia, se entende, em 597 a.C., por essa época, justamente naquela passagem que é narrado lá em Reis, no livro de 2 Reis, capítulo 24, 10 a 14, ele narra que Nabucodonosor, ele ao cercar ali Jerusalém, o rei Joaquim, à época, ele se apresenta, ele se entrega com toda a sua família ao rei, e em determinado trecho, o relato bíblico diz o seguinte: transportou, certo? Nabucodonosor transportou toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Entende-se que foi nesse momento que Ezequiel ele é levado para o cativeiro na Babilônia, e lá é que ele escreve esse livro, escreve essas visões, essa experiência, as mensagens que Deus levou para ele. O livro nos mostra que ele profetizou por pelo menos 22 anos, certo? E uma grande, assim, sua característica, o que a gente pode pontuar bem, uma das grandes características de Ezequiel é que ele era um homem cheio de paixão por Deus. Ele era muito dedicado, muito devoto ao Senhor e totalmente obediente a Deus. E realmente, para viver o que ele viveu, para experimentar o que ele experimentou, só alguém com essas características poderia, de fato, seguir aquilo que Deus trouxe para a vida dele. Então, isso nos ensina muito, né? Esse ímpeto dele, essa paixão que ele demonstra, que ele demonstrava ter, a sua dedicação e sua obediência total a Deus, mesmo quando a instrução de Deus parece ser uma coisa estranha, parece ser uma coisa não tão fácil de assimilar, mas ele seguiu aquilo dali com mandamentos de Deus assim até duros, como por exemplo, quando ele perde repentinamente sua esposa, e Deus diz para que ele não vivesse o luto, para aquilo representar algo para Israel. Então, ele era muito cheio de paixão, dedicado, totalmente obediente a Deus. Frequentemente, ele era chamado por Deus como filho do homem. É muito comum ver no livro essa denominação, esse vocativo para ele, que era filho do homem. Alguns comentaristas, estudiosos, falam que isso vinha no sentido de lembrar sempre Ezequiel que, por mais que fosse grande e espetacular a revelação que ele tinha que entender que ele era homem, ele era limitado, ele permanecia sendo limitado, ele era só um instrumento na mão do Senhor. Então, essa é a, digamos assim, explicação que alguns comentaristas trazem. Eu confesso que acho bem interessante essa visão, essa explicação, pelo fato também de que isso encontra uma relação muito próxima com a experiência do apóstolo Paulo, quando lá em 2 Coríntios, capítulo 12, versos 1 a 7, ele diz o seguinte: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Essa explicação ela bate um pouco com essa experiência do apóstolo Paulo. E também nos faz refletir e entender que, por mais que nós venhamos a atingir determinados papéis, determinados cargos, tenhamos determinadas experiências, nós precisamos lembrar que somos simplesmente um instrumento na mão de Deus. Somos simplesmente uma ferramenta. É o Espírito Santo que nos leva a produzir, digamos assim. Quanto ao contexto, o contexto é o exílio na Babilônia, certo? E podemos entender que Ezequiel, no período do seu ministério, ele tem como, digamos assim, paralelo o exercício do ministério de Jeremias, só que Jeremias profetizava aos judeus na Palestina, enquanto Ezequiel ele ministrava aos judeus na Babilônia, e também Daniel iniciava seu ministério na Babilônia. Como tema central, qual seria, o que a gente poderia falar de tema central desse livro? Poderíamos trazer por exemplo, três assuntos que são centrais nesse livro. Um é a questão do juízo de Deus sobre o povo de Israel. A mão de Deus pesando sobre eles e
executando um juízo por conta da sua predisposição, sua disposição em relação a Deus. Então, as questões referentes ao juízo, as causas, aquilo que Deus ia fazer no povo e as consequências, enfim, é um tema central nesse livro de Ezequiel. Também a queda de Jerusalém é um grande tema trazido, e outro é a promessa de restauração a Israel. Então, a gente poderia trazer esses três como temas centrais no livro de Ezequiel. Quando a gente entra para estudar propriamente dito o livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, a gente pode detectar pelo menos, isso é uma divisão que eu trago aqui para os irmãos, mas que os irmãos podem encontrar uma divisão, digamos assim, diferente, em 6 sessões. Seriam 6 sessões, 6 partes, digamos assim, que a gente poderia dividir o livro de Ezequiel. A primeira sessão seria dos capítulos 1 ao 3, onde a gente encontra o comissionamento do profeta. E esse comissionamento, esse chamado de Ezequiel, ele foi algo assim maravilhoso. Ele começa com uma visão, aliás, o livro ele é cheio de visões e de símbolos, né? E ele começa numa visão que lá na Babilônia Ezequiel teve da glória do Senhor. E o Manual Bíblico, o SBB, ele faz uma descrição desse evento, digamos assim, desse acontecimento que eu queria ler para os irmãos. É bem interessante. Ele diz o seguinte: enquanto contemplava as planícies da Babilônia, Ezequiel viu o que parecia ser uma tempestade se aproximando. Trovões, relâmpagos, nuvens negras. Depois reconheceu as figuras de 4 querubins, criaturas angélicas, que estavam em pé, tocando-se com as pontas das asas e formando um quadrado vazio. No centro deste ardia um fogo e acima dele, sob o azul dos céus, estava o Senhor da Glória em forma humana, sentado num trono cercado por um arco-íris resplandecente. Ao lado de cada querubim, de 4 rostos, estava uma roda que girava como um rodízio, indo em todas as direções, e estava cheia de olhos. O Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estava presente em todo o seu poder na vasta Babilônia. É interessante, irmãos, que essa visão que ele teve, algo maravilhoso, se deu num contexto bem interessante. Veja que o momento que Ezequiel vivia não era um momento muito propício, digamos assim, pelo menos no nosso julgamento, de um desenvolvimento de uma fé forte e de experiências avassaladoras como aquele teve. Ele estava no exílio, o povo de Israel estava no exílio, passando por talvez a maior humilhação de todos os tempos da nação. No momento de humilhação, no momento de dificuldade, no momento de perda, no momento de queda, no momento de baixa na sua vida, foi da sua história, melhor dizendo, foi um momento em que Ezequiel teve uma visão maravilhosa, poderosa da glória de Deus. Meus irmãos, muitas vezes é nos momentos de crise em nossas vidas que nós temos grandes crescimentos espirituais, temos grandes experimentações da glória de Deus. Então, sua vida ela pode estar num momento de dificuldade. Você pode até achar que está num momento de baixa, digamos assim. Mas nesses momentos, muitas vezes, Deus usa esse momento para nos trazer a um crescimento espiritual e a vivenciar uma experiência com Ele muito forte. Foi isso que aconteceu, por exemplo, com Ezequiel, nesse período em que ele estava vivendo. E também, nesses capítulos 1 a 3, nós vemos também a importância, aliás, como é grande a responsabilidade daquele que é chamado por Deus. Ele é comparado a uma atalaia, ali no capítulo 3, por exemplo, e é dito a ele que ele tinha a responsabilidade de levar a mensagem de Deus. E caso ele se omitir disso, ele seria cobrado por conta dessa omissão. Veja o que diz capítulo 3, versos 17 a 19, que inclusive é o versículo chave, são os versículos chave que tem na revista. Diz assim: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o divertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, e do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Aquele que é chamado por Deus tem grande responsabilidade nessa tarefa
nessa comunhão, nessa vida com Deus. A seção 2, ela vai dos capítulos 4 a 24 e tem como um tema central predições, certo, de juízo de Deus, certo, da mão de Deus caindo sobre o povo, certo, pesando sobre o povo de Judá. E nesse trecho a gente poderia pontuar seguintes fatos. Primeiro que, embora no capítulo 11, versos 14 a 25, nós tenhamos a primeira menção de uma restauração vindoura, certo? Nós vemos nesse período aí, do capítulo 4 ao 24, nós vemos uma série de reprovações de Deus em relação ao povo, certo? Vemos as causas do juízo de Deus, por que Deus estava descendo a mão, digamos assim, pesando sua mão contra o povo de Israel. E nós vemos isso de várias formas, certo? Nós vemos o cerco simbólico com tijolo, que Ezequiel faz para simbolizar o cerco de Jerusalém. Temos as visões da brasa de fogo, parábola da videira inútil e outros símbolos e mensagens encenadas que Deus ele leva o profeta a executar para levar a mensagem ao povo, certo? Mas na questão das causas, certo? Nós precisamos entender aquilo que foi que levou o povo a sofrer o juízo de Deus nesse sentido. Primeiro que no capítulo 11, verso 12, temos uma grande razão disso, né? Capítulo 11, verso 12 diz o seguinte: E sabereis que eu sou o Senhor, pois não andaste dos meus estatutos, nem executastes os meus juízos. Antes fizeste segundo o juízo das nações que estão em redor de vós. Um grande problema que Israel tinha era abandonar o modelo de Deus, o padrão de Deus, para querer imitar o mundo. Isso eles fizeram, por exemplo, quando eles pediram um rei lá em Samuel. Quando eles chegaram para Samuel e disseram que queriam ter um rei como as outras nações ao seu redor, eles estavam abandonando o padrão de Deus, o modelo de Deus, para imitar as outras nações. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com isso. Imitar tudo aquilo que se contrapõe a Deus, tudo aquilo que se contrapõe ao reino de Deus, imitar e seguir todo o pensamento daquilo que se contrapõe aos preceitos e à vontade de Deus, deve ser evitado por nós. E viver isso traz um perigo muito grande. Traz uma reprovação de Deus para nossas vidas. Aquilo que a gente chama de mundo, certo? Essa noção que a gente tem de tudo aquilo que se contrapõe ao reino de Deus e que a gente denomina mundo, isso deve ser evitado. Tudo isso deve ser evitado. Nós não podemos estar imitando os pensamentos, os conceitos e as atitudes que o mundo ele cultiva. Há uma separação, há uma diferença, e essa diferença tem que ser vivida. E nós vemos que uma das acusações, digamos assim, de Deus ao povo é que eles abandonaram os preceitos de Deus e se amoldaram ao juízo das nações que estavam ao seu redor. Então, uma lição que a gente precisa ter nisso aí: não podemos nem devemos imitar o mundo. No capítulo 22 é interessante que ele traz um resumão, certo? Ele sumaria as causas do juízo. Então nós vemos lá no capítulo 22 a idolatria, havia idolatria em Israel e isso foi causa de reprovação por parte de Deus. Havia exploração, corrupção e injustiça social patrocinada pelos líderes em Israel. Havia profanação, calúnia, perversidade, desonra, adultério, desonestidade, impureza, falsos profetas, sacerdotes desleais e uma devassidão tal que os versículos 30 e 31 faz entender que não havia um justo sequer. Ele procura alguém para estar na brecha, ele diz que de fato fosse alguém que defendesse a causa do povo pela sua vida, por uma vida de devoção e de adoração, mas não foi achado em Israel. Veja o tamanho da devassidão que havia lá na nação de Israel. Em Judá, especificamente falando, né, sobretudo falando, não havia, ao que dá a entender, um justo sequer diante de Deus. A seção 3, ela vai dos capítulos 25 a 32, certo? E um grande tema comum nesse período aí é o juízo de Deus sobre as nações. Agora, sobre as nações ao redor de Judá. Nós vemos ali juízo contra Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, contra o Egito. Todos esses aí foram dirigidas a estes predições de juízo. E basicamente os motivos para o juízo de Deus contra essas nações eram
a alegria que eles tiveram, a folga que eles tiveram pela mão de Deus sobre Israel, por conta da desgraça de Israel, eles se alegraram com isso, e também pelo fato de eles serem presunçosos, soberbos, onde muitas vezes eles estavam sendo usados por Deus para algo como instrumento, mas eles julgavam que aquilo ali advinha de sua força, de seu poder. Esses dois foram basicamente os motivos que levaram ao juízo de Deus a essas nações. Agora é interessante pontuar que no capítulo 28 dessa sessão, que repetindo, vai do 25 ao 32, nós temos uma descrição do juízo de Deus e da reprovação de Deus ao rei de Tiro. E alguns, por exemplo, alguns comentaristas entendem que e a visão tradicional, inclusive, que essa descrição, a reprovação do rei de Tiro, também encontra um paralelo com o retrato da queda de Satanás, certo? E isso nos faz entender com certeza que uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado é sobre o que nós entendemos de nós mesmos e ter muito cuidado com a soberba. Provérbio deixa muito claro que tanto a soberba ela precede a ruína, como a humildade ela precede a honra. Então a soberba é algo que Deus, podemos dizer assim, abomina. Bom, essa foi a sessão 3 e nós temos adiante a sessão 4, que vai dos capítulos 33 a 37, e o que há de comum nesse período é ele se referindo à queda de Jerusalém, propriamente dita, e à promessa de Deus por restauração. No capítulo 36, ele está falando, por exemplo, da restauração a Israel. E é bem interessante que tem um momento que ele diz o seguinte, Deus diz, não é no verso 22, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome. A gente vê que Deus, a restauração a Israel é algo que parte absolutamente de Deus. Ele não traz uma visão aqui de mérito em Israel, mas porque ele mesmo, por amor do seu nome, pelo seu santo nome, ele decide, ele estipula, ele determina essa restauração. Também nos versos 26 a 27, é interessante que ele diz que essa restauração ela se dará de uma forma muito poderosa e que será interno, reverberando no externo. Ele diz que dá-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Coração no pensamento bíblico normalmente representa a personalidade, a pessoa em sua essência. Então ele diz que haverá um novo nascimento, digamos assim, um renovar nessa restauração do seu povo. E como se entende, nós experimentamos disso hoje, a partir do momento que o Espírito Santo entra em nossas vidas, aquele lavar regenerador, como Paulo fala lá em Tito, ele vem nos trazendo um novo coração, tira o coração de pedra e coloca um coração de carne. Também no verso 31, ele diz que a consequência disso será poderosa. Ele diz, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades. Essa é a consequência dessa limpeza, dessa regeneração, desse lavar do Espírito Santo. Passamos a ter vergonha e nojo daquilo que nós éramos. No capítulo 37, nós temos a dramatizada restauração de Israel no Vale dos Ossos Secos. É uma passagem muito conhecida, cantada, em verso e prosa, desse capítulo 37. A seção 5 é a profecia contra Gog, capítulos 38 e 39. Comentaristas, por exemplo, eu consultei o Manual Bíblico SBB, um comentário da NVI, algumas bíblias de estudo, e essa profecia contra Gog, ela é algo simbólico, certo? O que a gente vê de comum nas análises sobre essas profecias no capítulo 38 e 39 é que primeiro que assim, se reconhece a dificuldade de cravar um relacionamento daquilo que é exposto a um determinado evento histórico. É difícil. Contudo, o que a gente pode dizer é que, a despeito da data desta batalha e da relação a um evento histórico propriamente dito, a mensagem é clara, é que Deus salvará o seu povo, certo? E nenhum inimigo poderá resistir diante seu infinito poder. Deus é poderoso e nos dará vitória. Amém? A seção 6, a última seção do livro, nós encontramos uma nova Jerusalém.
Aí a gente vê ali a visão do novo templo, a nova visão do templo, né? E é engraçado que há ali uma reorganização da nação e com base muito semelhante ao que foi previsto na lei mosaica. Consultando comentaristas, nós vemos que uma boa parte liga esse evento ao que é descrito em Apocalipse, capítulo 20 e 21, aquele período ali que é narrado ali, certo? Os milenistas entendem que isso será a forma de adoração, a religiosidade do período do milênio, né? Mas o que a gente pode falar, sobretudo, para que a gente resuma dessa parte aí, dessa sexta sessão dos 40 a 48, para a gente sumariar, a gente pode dizer que essa visão do tempo ela pode ser interpretada de 4 maneiras, certo? A visão de que essa descrição é referente ao templo que Zorobabel ele teria construído lá no retorno do exílio, por exemplo, naquela época que é narrada ali em Ageu, Zacarias, Esdras, Neemias, certo? E que o povo não obedeceu àquilo que foi a orientação que foi dada, as medições e por aí vai. Assim, uma segunda linha de interpretação é que o templo a ser reconstruído durante o reino milenar seria o templo reconstruído durante o período milenar. Uma terceira vertente é que ele é o símbolo da verdadeira adoração a Deus oferecida pela igreja cristã no presente, no nosso tempo. É uma referência, por exemplo, a esse tempo de agora, certo? Seria uma verdadeira adoração oferecida a Deus nesse templo, né? Que somos nós. E o quarto é que esse templo é o símbolo, a quarta linha, futuro e eterno ele é o símbolo do futuro e eterno reinado de Deus, quando sua presença e suas bênçãos encherão a terra, certo? Então, essas são as 4 linhas de possibilidade de entendimento, certo? Da descrição do templo, da descrição dessa roupagem aí nova, digamos assim, da adoração a Deus, da relação com Deus, certo? A visão, mas o que a gente pode asseverar é o seguinte, que a visão, em termos de fechamento, assim, para que a gente tenha uma visão mais direta dele, é que ela tinha um objetivo, sobretudo, de mostrar o plano perfeito de Deus para o seu povo, a adoração, a presença do Senhor, as bênçãos decorrentes desta adoração, certo? E é interessante a gente não deixar os detalhes obscurecer, certo? Camuflar o ponto principal da visão. É de que um dia todos aqueles que forem fiéis a Deus desfrutarão a vida eterna com Ele. Independente dessas possibilidades que a gente vê nos comentários de entendimento, de interpretação, que a gente não se esqueça disso, que essa visão, certo? Ela traz um sentido firme de que um dia todos aqueles que são fiéis a Deus desfrutará da vida eterna com Deus. Amém? Então essas são 6 sessões que a gente pode dividir o livro de Ezequiel para que nos dê melhores condições até de estudá-lo, de entendê-lo, de aprofundar-se nele. E num sentido de conclusão, de resumo do que a gente poderia tirar de aprendizado desse livro, separamos aqui quatro pontos. O primeiro deles é o seguinte, é que nós não podemos desconsiderar as causas do juízo de Deus sobre a nação de Israel. É interessante que as causas que levaram ao juízo de Deus do povo não foi simplesmente um erro, uma escolha errada, mas foram verdadeiras afrontas a princípios divinos. E é justamente essa característica que me leva ao segundo ponto dessa conclusão, que as consequências de nós, certo, ultrapassarmos ou irmos contra um princípio divino é terrível. A consequência é terrível, as consequências são terríveis. E precisamos ter muito cuidado com isso. Então, precisamos considerar as causas, cuidado com a idolatria, com a imitação do mundo, com a injustiça social, né? Temos que nos expor contra isso. Tudo aquilo que levou o povo a sofrer o juízo de Deus, então nós precisamos considerar e nos afastar disso. Precisamos entender também que isso a prática disso leva a consequências terríveis, certo? Aquele que assim pratica. O terceiro ponto é que nós precisamos ser a diferença.
Você vê que lá no capítulo 22, no final, ele procura alguém que se ponha na brecha. Se nós quisermos ser abençoadores, nós precisamos ser, viver, fazer a diferença. Foi isso que Jesus nos ensinou, sermos sal e sermos luz. Se assim nós não formos, nós perdemos a nossa utilidade. Então, nós precisamos ser, viver a diferença. E o quarto e último ponto é algo que está presente lá em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 18, que diz o seguinte: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. O quarto ponto é esse, que não olhe para a tribulação, embora seja ruim, seja difícil, seja doloroso, mas sempre, sempre na sua vida, olhe para o prêmio da soberana vocação. Paulo fazia isso e nos indica a fazer isso. Olhe para aquilo que lhe aguarda. Olhemos para aquilo que nos aguarda, porque aquilo que nós passamos aqui, ele não tem comparação com a glória que está preparada para os santos, para os filhos de Deus. Então, nos alegremos nisso, olhemos para isso, passemos nessa vida aqui, seja qual for a dificuldade que a gente venha passar, mas que a gente não esqueça, esse cara não venha ocultar essa glória que nos espera, que está preparada para nós. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, que aplique isso em nossos corações. Eu quero chamar você agora a orar, a agradecer a Deus por esse momento e pedir que Ele nos ajude a viver isso aí. Deus, te louvamos, te agradecemos pelo ensinamento, pela Tua palavra. Aplique em nossos corações, que encontre em nossos corações morada. Ó Deus, que essa aplicação, que aquilo que nós apreendemos, Senhor, de ensinamento nesse livro, que venha nos fazer crentes melhores, mais próximos do Senhor e em comunhão com o Senhor. Nos dá sabedoria, nos dirige. Nós te pedimos, Senhor, nos conforta, nos consola. E nesse meio, ó Deus, de dificuldade que estamos vivendo e tristeza, te pedimos a tua mão sobre nós. Cuida desses que estão vivendo luto, cuida desses que estão na linha de frente aí no combate à pandemia, cuida dos teus servos, cuida daquele que está com dificuldade por questão de emprego, por conta da economia. Te pedimos que a tua mão esteja sobre nós e nos conduzindo nesse momento. Abençoa a IBCG, abençoa o corpo, Senhor, de pastores, abençoa, Senhor, todos aqueles que exercem liderança, nosso corpo diaconal, que esteja nas tuas mãos e que o Senhor nos conduza e que logo, logo, Senhor, nós estejamos juntos de volta para crescermos juntos como corpo, para a honra e a glória do teu nome. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos desde já, Senhor. Amém. Meus irmãos, que Deus abençoe. Obrigado aí pela oportunidade e que agora a gente caminhe para a parte mais importante, que é viver o ensinamento de Deus em nossas vidas. Deus abençoe. Fiquem com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Amém.